A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma, com a alegria de sempre. E hoje nós vamos conversar sobre uma passagem de Jesus e seus discípulos, quando ele começa a avisar que está breve o momento dele desencarnar. É um momento em que os discípulos começam a ficar muito tristes, porque amavam muito aquela companhia amorosa de Jesus, né? Essa passagem, João comenta no capítulo 16, no versículo 16. E ele vai usar uma frase enigmática que deixa os discípulos confusos, né? Tristes e confusos, em que ele diz assim para os discípulos: um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então os discípulos ficaram assim: o que quer dizer isso, mestre? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco, ver-me-eis. O que quer dizer este um pouco? E Jesus, percebendo que eles ficavam mesmo confusos, mas na verdade eu acho que é a tristeza que faz essa confusão, ele diz assim: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, ele está falando duas coisas simultâneas. Primeiro, ele está dizendo da transitoriedade das nossas emoções, né? E também, quando a gente alarga a nossa visão, quando a gente muda o nosso ponto de vista, as nossas emoções acompanham isso. Então, significa que ele está entendendo que os discípulos vão ficar tristes por um tempo, enquanto eles ficarem olhando somente para aquele momento da perda. Mas que eles têm a possibilidade de se alegrar se eles estenderem a visão para além da perda. Ou seja, para onde que vai tudo aquilo que está acontecendo, para onde está indicando aquela transformação, né? Então, Jesus desencarna, mas permanece entre eles, mostra a vida depois da morte, né, para eles. É uma maneira visível em que ele fala da continuidade da vida, mostra que não é só o que está aqui no entorno. Então, Jesus está mostrando que quando a gente amplia a visão, a gente tem a capacidade de poder nos alegrar com aquilo que nos entristece por causa disso. E um exemplo interessante que ele dá aqui no Evangelho é quando a mulher, quando está perto de dar à luz, que ela sente dor na hora do nascimento do filho, mas depois, quando essa dor mostra a sua finalidade, né, mostra seu depois, que é o nascimento de uma criança, ela se alegra pelo nascimento do filho. E nessa alegria com o filho, toda aquela aflição passada ganha um lugar menor, não é que desaparece, mas ganha um lugar menor. Então, essa metáfora, né, esse exemplo que ele está dizendo para a gente aqui, ele está dizendo: olha, toda a aflição, tudo aquilo que é tristeza, se converte em alegria quando você alarga a visão. Alargar a visão quer dizer, quando a gente vê o depois, quando a gente vê o para onde nos leva essa tristeza, ou que consequências tem quando você atravessa esse momento difícil, como se fosse um portal que a gente consegue atravessar, não é? Então, toda a tristeza se converte em alegria quando a gente abre os olhos, quando a gente vê a finalidade, quando a gente conecta com o sentido do sofrimento, né? Isso é o recado que Jesus está dizendo para a gente. Agora, uma outra coisa é quando a gente procura a alegria num outro lugar, quando a gente esgota a nossa sede de alegria nas questões materiais, né?
Nesse caso, quando a gente fica aprisionado nessa alegria material, nessa alegria objetiva, que é a alegria do mundo, aí fica mais complicado pra gente, porque é aí que a gente faz apego, porque a gente tem muita dificuldade de poder lidar com essa transitoriedade dos nossos sentimentos. É por isso que Emmanuel, no capítulo 93 do livro Caminho, a Verdade e Vida, vai se referir à alegria cristã, para poder diferenciar da alegria que não é cristã, ou seja, daquela alegria que se funda em outros valores. Nada de errado com isso, mas a alegria cristã se fundamenta nos valores morais que Cristo está trazendo para a gente. Então, como é que é a alegria desse ponto de vista cristão? É uma nova compreensão dos nossos sofrimentos, das nossas adversidades, de maneira que esses sofrimentos, sejam eles quais forem, se tornam alicerces, né? Se tornam estacas, fundamentos, chão para as alegrias verdadeiras e mais duradouras, vamos dizer assim. Então, não quer dizer que no Espiritismo a gente esteja dizendo que não vale a pena ter prazer na vida. Não, vale sim, é muito bom. Mas uma outra coisa é você querer só isso na sua vida e achar que tem uma coisa errada na sua vida porque não tem prazer. Porque você está totalmente... porque acontece alguma adversidade, porque acontece alguma coisa difícil. No nível evolutivo que a gente se encontra, estamos sempre na possibilidade de experimentar prazer e desprazer, faz parte, né? A gente não tem condição de ficar o tempo todo, 100% do tempo, bem. Nós, passamos de um lado para outro, nessa imensidão de sentimentos e sensações. Tanto ficar completamente imerso no prazer, inebriado, pelo prazer, como também o contrário, a gente ficar totalmente na tristeza e aprisionado nela, são estados adoecidos da alma, Qualquer tipo de apego nos adoece, com certeza, Então, o que Emmanuel está convidando a gente a pensar é que, assim, só prazer também não nos permite conectar com as profundezas da vida, porque é impressionante isso. O que aprofunda a experiência de um espírito é realmente o contato com a tristeza, não tem jeito. A alegria é muito bom, o prazer é muito bom, que venham muitas alegrias na vida da gente. Mas o que aprofunda as nossas experiências, o que nos conecta com a parte mais densa da vida, realmente é a tristeza. Não estou fazendo aqui também uma apologia do sofrimento, Mas que quando a tristeza vier, não escapar dela. Se conecta um pouquinho com essa tristeza, porque a alegria virá depois. É isso que Jesus está dizendo. Essa tristeza vem e ela traz alguns benefícios, ela nos traz alguma condição de contato com a profundidade da vida, mas não é para a gente ficar aí. Isso é um lugar de passagem para algo logo a seguir, que é uma alegria não das festas e do glamour, dos pisca-pisca. É uma alegria que vem de um outro lugar, Vamos pensar ali nos discípulos que passaram pela tristeza da perda da companhia de Jesus, da perda física daquela companhia. E aí, quando vem ele na cruz, vê todo aquele martírio, isso é de muita tristeza e muito sofrimento. Com certeza, qualquer humano vai concordar com a gente, Mas o que Jesus está dizendo, não parem aí na perda. Estende um olhar para mais além. Qual é a finalidade? Para onde essa perda te leva? Que portais a perda te oferece? Que profundidades a sua alma alcança quando você passa por essas tristezas? Que essas tristezas não sejam em vão. Aonde, que espaços da sua alma você alcança e conquista no contato com essas tristezas? É isso que Jesus está convidando a gente, Então, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Ou seja, ali na tristeza da perda eu não estou, porque ali estava só o corpo de Jesus, Mas eu vou estar onde? Na alegria desse depois. Onde é que eu vou estar? Quando a gente conecta com a finalidade, quando a gente conecta com os valores imortais, quando a gente conecta com esses valores celestiais, quando a gente começa a dizer para a nossa tristeza, ok, nesse momento, essa tristeza que eu estou sentindo agora,
É um sentimento pertinente à minha travessia, me ajuda a encontrar espaço na minha alma que eu nunca estive, me dá densidade, me dá profundidade, mas não é lá que eu vou ficar. É lá onde eu vou colocar os meus pés para me apoiar e me conectar com uma alegria mais duradoura, que é a alegria cristã. É isso, amigos, e até o nosso próximo programa. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.